Bem-vindo ao Lendas Urbanas. Se você chegou até aqui, talvez já saiba, essa não é uma história qualquer. Você já parou para pensar que algumas estradas não levam a lugar nenhum, que certos postos são só fachada e que nem toda a carga que carregamos é feita de metal ou madeira? Hoje eu vou te contar 3 histórias reais de caminhoneiros que viram o que não deviam, que tocaram no que deveria estar enterrado e que por isso nunca mais foram os mesmos. Se você sente um frio na espinha ao ouvir pernoite em posto abandonado, se aperta o coração só de ver uma estrada vazia ao pôr do sol, talvez já esteja mais perto da verdade do que imagina. Aperte o cinto. A gente começa agora. A carga silenciosa. Não sou de contar história. Quem vive na estrada como eu aprende logo. Tem coisa que é melhor guardar para si. A gente vê muito, ouve mais ainda, mas o que não falta é motivo para ficar calado, seguir viagem e fingir que não viu nada, só que tem lembrança que gruda, não importa o quanto a gente tente esquecer. E essa me acompanha até hoje. Meu nome é Damião. Tenho 43 anos. Passei quase 20 dirigindo caminhão, transportando óleo vegetal. Trabalho sem emoção, sem muita conversa. Só estrada, entrega e silêncio. Mas um dia tudo mudou. E foi por causa de uma rota extra. Coisa rápida, disseram. Substituição temporária. Pagavam bem e eu estava precisando. Meu filho mais novo com problema na escola. Minha esposa tinha perdido o emprego. E as contas? Bom, dava para escrever nosso nome nelas de tanta poeira que juntaram. A ligação veio da central. Damião, consegue cobrir a rota de Vila Esperança? É só por uns dias. O motorista teve um imprevisto. Imprevisto. Palavra que hoje me arrepia. O cara simplesmente desapareceu. Sumiu do mapa. Ninguém falava direito. Só jogavam umas frases soltas tipo não aguentou a pressão ou tava esquisito já faz tempo. Como se fosse comum alguém evaporar assim, do nada. Aceitei. Era interior de Goiás, estrada de chão, fazendas, distantes, pouca fiscalização. Rota difícil, mas paga boa. Primeira semana foi tranquila. A rotina era sempre a mesma: parar, carregar os tambores de óleo, seguir viagem. Só uma fazenda me dava um arrepio estranho. Fazenda Santa Clara. O portão era alto, de madeira antiga, como se fosse feito para manter algo preso lá dentro. Sem nome, sem número, só uma corrente grossa atravessando. O óleo sempre estava lá, arrumado em fileiras certinhas de tambores de metal. Mas, gente, quase nunca vi. Uma única vez vi o que parecia ser o dono. Um homem magro, camisa de manga longa no calorão, olhar parado, daqueles que atravessam você. Só fez um aceno de cabeça e sumiu dentro da casa escura, sem dizer uma palavra. No terceiro dia, reparei numa coisa estranha. Um dos tambores, o número 12, tinha a tampa diferente, meio soldada às pressas, como se alguém tivesse tentado esconder algo. Fui abrir. A tampa estava travada. Precisei forçar com ferramenta. Por dentro parecia tudo normal, mas bem na borda, do lado de dentro, uma mancha escura, marrom. Reconheci na hora. Sangue ressecado. Tentei ignorar. Fechei o tambor, segui. Viagem, me convenci de que podia ter sido algum animal, sei lá. Mas no dia seguinte, o mesmo tambor. E dessa vez, tinha algo preso no lacre. Um dente. Humano. Raiz inteira. Sujo de sangue seco. Dente de adulto. Minha cabeça girou. Fiquei ali, parado, tremendo, tentando entender. Mas não contei nada para ninguém. Nem para a central, nem para os colegas. E desde então, nunca mais dormi do mesmo jeito. As noites viraram pesadelos. Sonhava com o tambor abrindo sozinho. E lá dentro, um corpo dobrado, sem rosto, flutuando no óleo. As costas arqueadas como se estivesse tentando sair. Acordava molhado de suor, com o gosto do óleo na boca. No outro dia, cheguei mais cedo na fazenda. Queria saber quem preparava aquilo. Vi um rapaz arrastando um tambor, com dificuldade. Mancava, os braços cheios de marcas finas, paralelas.
Parecia que alguém tinha usado a pele dele para algum tipo de experimento. Tentei falar com ele. Ele baixou a cabeça e desapareceu. Minutos depois, o homem da camisa comprida apareceu de novo. Braços cruzados. Me encarou. Não precisou dizer nada. A mensagem era clara. Não se mete. Depois disso, a coisa só piorou. Um tambor veio com o fundo amassado, como se algo tivesse batido por dentro. Outro tinha um pedaço de unha preso na borracha da vedação. Sempre o número 12. Comecei a evitá-lo. Carregava, entregava, fingia que não era comigo, até o dia que o cheiro mudou. O óleo estava estranho, doce demais, quase enjoativo. E mesmo gelado tinha uma cor esquisita. Na central, antes de descarregar, não aguentei. Abri de novo, boiando ali dentro. Um tufo de cabelo escuro. E preso nele, um brinco de criança. Riscado, arranhado, como se tivesse sido arrastado contra algo áspero. Cheguei em casa, tomei 3 banhos. Minha mulher percebeu. O que aconteceu com você? Eu só dizia, tô cansado. Mas não era cansaço. Era culpa. Era medo. Eu sabia que aquilo não era só óleo. Sabia que aqueles tambores carregavam mais do que produto. E que eu fazia parte disso. 2 dias depois, recebi uma ligação. Número desconhecido. A voz era grossa, direta, sem sotaque. Você mexeu onde não devia. Fiquei paralisado. Estava no pátio da central, encostado no caminhão. Olhei em volta. O tambor 12 é nosso. Sempre foi. Não é sua entrega. Não é para ser aberto. Silêncio. Você tem 2 filhos, Damião. Moram na rua São Francisco, casa 95. O mais velho joga bola às terças e quintas. O menor pega o ônibus das 7. A ligação caiu. Passei 3 noites em claro. Luz acesa, chave de roda na mão, achando que conseguiria proteger minha casa. Na 3ª noite, minha esposa me chamou. Tem uma caixa no portão. Era de papelão, fechada com fita grossa. Abri com a ponta da faca. Lá dentro, meu chaveiro. Igualzinho ao que estava comigo. E preso nele, um dente. Maior, com sangue seco e um fio de cabelo amarrado. Não era um aviso. Era uma assinatura, uma lembrança, uma ameaça. No dia seguinte, fui até a central e pedi para sair daquela rota. Disse que estava no limite, que precisava parar. Ninguém questionou. Só acenaram com a cabeça, como se já soubessem. Poucos dias depois, vi o novo motorista daquela rota. Jovem, animado, cheio de conversa. E no bolso, o mesmo chaveiro. Tentei avisar, mas as palavras morreram na garganta. Foi ali que entendi. Ninguém sai daquela rota por vontade própria. Os meses passaram. Voltei para as entregas urbanas, curtas, rotas pequenas, mas a paz nunca voltou. Num posto qualquer, vi um caminhão. Parado. Transporte de óleo. Sem placa. Me aproximei. No chão, uma tampa amassada. E no meio dela, um olho seco. Esmagado. A íris desbotada, presa no metal. Desde então, nunca mais toquei em tambor de óleo. Se me oferecem algo frito, eu recuso. Se meu filho quer bolo, digo que acabou. Se sinto cheiro doce demais, eu saio, porque eu sei o que carreguei. Sei o que foi dissolvido junto. E sei que tem gente que quando desaparece vira só uma mancha clara no fundo de um tambor. Eu fui o motorista. Eu fui o trajeto. Eu fui a tampa que fechou. E toda vez que vejo uma estrada de terra cruzando um campo vazio, não consigo evitar. Será que enterraram alguém ali? Ou será que colocaram direto no óleo e mandaram para a cidade? Tem coisa que a gente consome sem saber. E tem gente que sabe demais. A estrada entre nós. Se eu tivesse dito não, se naquela noite tivesse puxado meu marido para longe antes que fosse tarde demais, talvez ele ainda estivesse aqui. Mas eu congelei. Fiz a pior escolha possível. Não escolhi nada. Meu nome é Mirella. Escrevo isso não por curiosidade ou busca de atenção, mas como um aviso, uma confissão que carrego comigo há anos. Se você chegar ao fim deste relato, talvez entenda porque hoje só apago as luzes
quando tenho certeza de que estou sozinha. Fui casada com Ricardo, um homem simples, caminhoneiro de rotas longas. Vivíamos em uma cidadezinha tranquila no interior de Minas Gerais, escondida entre serras e fazendas esquecidas pelo tempo. Ricardo era daqueles homens que falavam alto, riam mais alto ainda, mas tinham um coração maior que qualquer sorriso. Naquele mês, ele insistiu para que eu o acompanhasse numa viagem até Goiânia. Era raro, ele sempre preferia ir sozinho, mas disse que estava com saudade, que queria dividir comigo um pouco do mundo, além da cerca do nosso quintal. Aceitei. Achei que seria só uma escapada. Nunca imaginei que seria a última. Saímos por volta das 20h30, já depois de passar por 7 lagoas. O céu estava limpo, a lua cheia iluminava como farol, e a estrada parecia não ter fim. Eu estava cansada, mas queria ficar acordada, ali com ele. Foi então que ele disse: "Mirela, olha ali", apontou para o mato à direita. Eu congelei. 3 mulheres paradas de mãos dadas, vestidas com roupas cinza escuro, quase pretas. Entre elas, 2 lápides antigas, tortas, como se tivessem sido deixadas ali por engano. Mesmo sem iluminação, mesmo com a estrada vazia e silenciosa, consegui vê-las com clareza assustadora. O medo subiu por mim como gelo. Eu já tinha ouvido histórias em missas, nas rodas de conversa nas feiras, coisas que não deviam existir, mas existiam. "Rick, pelo amor de Deus, vamos embora", pedi, desesperada. Ele reduziu a velocidade. Os faróis iluminaram a estrada, mas não tocaram as figuras. Elas ficaram ali, imóveis, nos encarando. "Isso não é normal, Mirela", murmurou, mais curioso do que com medo. "Alguém precisa ver isso." Ele parou o caminhão a uns 10 metros delas, desligou os faróis. Ficamos ali no escuro, só o som do vento nas folhas. As 3 viraram a cabeça ao mesmo tempo, sem piscar, como se soubessem exatamente onde estávamos. Foi ali que senti o frio me invadir pela primeira vez, e ele nunca mais foi embora. "Por favor, vamos embora", implorei, em prantos, e fomos, mas não para longe. Meia hora depois, ele parou o caminhão em um posto antigo, completamente abandonado. Não parava de falar sobre o que tinha visto. Dizia que precisava voltar, que podia ter alguém precisando de ajuda. Eu tentava convencê-lo, implorar, mas ele era teimoso, sempre foi. "Vou só dar uma olhada rápida", prometeu. "Juro que não encosto em nada." Mentira. Quando voltamos, as mulheres não estavam mais lá. O lugar parecia diferente, mais denso, até o ar pesava. Ele pegou a lanterna e desceu. Eu fiquei no caminhão rezando em voz baixa, em voz alta, de todos os jeitos. Sentia um calor estranho, mas minhas mãos estavam frias como pedra. Ricardo entrou no mato. A luz da lanterna tremia entre os galhos secos. O silêncio era profundo, até que ele gritou: "Mirela, vem cá! Preciso que você veja isso. Eu sabia que não devia ir, mas fui." Entre as lápides havia um ritual estranho. Cinzas, desenhando um círculo, panos amarrados em galhos retorcidos e uma pomba morta, de barriga aberta, como se tivesse sido cozida viva. Dentro dela, um papel e uma foto. A foto de uma menina muito nova, sorrindo. Atrás, um nome rabiscado. Ricardo pegou tudo com as mãos nuas. Eu gritei, pedi para largar, deixar aquilo, mas ele ignorou. Guardou tudo num saco plástico, dizendo que jogaria fora depois. Me senti suja, como se aquilo tivesse grudado em mim também. No caminho de volta, ouvimos barulhos na carroceria, passos, rangidos, peso se movendo. Mas quando olhávamos pelo retrovisor, não havia nada. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a definhar. Perdeu peso, a cor, a voz. Passava horas calado, olhando para a parede. Dizia que via uma mulher no quarto, em pé, parada, olhando para ele do mesmo jeito que aquelas 3. Que ela sussurrava coisas que ele não entendia, que andava de costas. Chamei um padre.
Ele rezou, benzeu a casa inteira. Mas antes de ir, olhou para mim e disse: "O que vocês trouxeram não devia ter sido tocado." Ricardo piorou rápido. Descobriram um tumor agressivo. Apareceu do nada, sem histórico, sem motivo. Ele foi sumindo na minha frente. Na última noite me olhou com olhos vazios e disse: "Ela está aqui, dentro da casa." Na madrugada seguinte, acordei com um aperto terrível no peito. Olhei para o corredor. Entre a luz da sala e a sombra do quarto, uma figura, alta, magra, olhos negros como buracos, sem boca, sem nariz, só olhos, me encarando. Parada, ela se virou e sumiu. Ricardo estava morto, olhos abertos, boca entreaberta, como se quisesse dizer algo. Um adeus? Um aviso? Hoje, tantos anos depois, ainda acordo assustada. Evito espelhos. Durmo com luzes acesas até conseguir adormecer. Nunca mais passei por aquela estrada. Nunca mais falei com ninguém que viveu aquilo comigo. E digo isso com o coração apertado. Há coisas que não devem ser vistas. Há lugares que não devem ser visitados. Há objetos que não devem ser tocados. E há momentos em que a única decisão certa é dizer: vamos embora. O quarto do silêncio. Eu não sou de contar história para ninguém. Na estrada, a gente aprende a ficar calado. Vê coisa demais. Sangue no asfalto. Alma perdida na beira da pista. E com o tempo, percebe que nem tudo é acidente. Tem coisa aqui. Nem Deus quer ver de novo. Me chamo Clayton, mas por aí sou conhecido como Zé do Grão, por causa das cargas de soja e milho que levo faz mais de 15 anos. Caminhão é meu quarto, estrada é minha casa, rádio é minha única companhia. Já encarei de tudo nessa vida, ou pelo menos achava que sim. Até aquela noite não teve grito, não teve sangue, só o silêncio e um barulho vindo lá de baixo. Foi em maio do ano passado. Eu vinha de Petrolina, levando uma carga leve para o interior do Ceará. Lá para as bandas de Exu e Trindade, no meio de uma estrada de terra, a suspensão traseira resolveu estourar. Fim de tarde, o sol fritando o couro, poeira grudando na pele. Olhei para os lados. Nada. Nenhum carro, nenhum poste. Só mato e um céu que parecia sem fim. Desliguei o motor e fui conferir o estrago. Nada grave, mas também nada que eu conseguisse consertar ali. O jeito era esperar o dia clarear, ou achar algum canto para passar a noite. Foi aí que vi uma placa torta, pregada num pau seco, com tinta quase apagada. Posto Santa Luzia, combustível e pernoite. Empurrei o caminhão até lá. Era um posto velho, chão batido, bomba enferrujada, 3 frentistas calados feito defunto e um sujeito de camisa aberta. Olhos claros demais para aquele sol. Era o tipo de homem que olha para você, mas parece enxergar através. Contei do problema. Ele disse que não tinha mecânico, mas me ofereceu um quartinho atrás do posto. Simples, mas dava para descansar. Aceitei. Não tinha outra opção. O tal quarto era de madeira, telhado de fibrocimento, lâmpada fraca pendurada no fio, cama de ferro com colchão fino. Comprei um cuscuz com o ovo de uma moça que saiu da venda, tomei banho de caneca e deitei. Tava cansado, mas o que veio naquela noite, eu nunca mais esqueci, foi quando o silêncio chegou que começou o barulho. Tuc, 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 leve, discreto. Parecia bicho, uma lagartixa talvez, algo se arrastando debaixo da cama. Levantei e bati o pé no chão. Silêncio. Deitei de novo. Tu-tuc, tu-tuc, tu-tuc. Agora mais forte, ritmado. Humano, gelei. Quem vive na estrada aprende a sentir quando o perigo não é normal. Aquilo não era bicho, era gente batendo, chamando, lá debaixo de mim. Sentei na cama, pés no chão. Segurei o ar. O barulho parou. Fiquei ali, parado. Minutos, talvez horas. Quando deitei de novo, o quarto parecia mais escuro. O silêncio, mais denso. E eu, mais acordado do que nunca. No outro dia, o sol nasceu sem cor.
céu cinza, sem vento, sem vida. Saí antes do galo cantar. Os frentistas já estavam lá fora, encostados nos tambores de óleo, olhando o nada. Um deles me trouxe café numa garrafa velha. O mais novo virou para o mais velho e soltou: "Esse aí dormiu em cima do nosso maior problema." Riu de canto, meio piada, meio verdade. Eu travei, a xícara tremendo na minha mão. Eles ficaram em silêncio depois disso. Só me encararam, como se soubessem o que eu tinha ouvido. Voltei para o quarto. Tinha que entender. Achei uma enxada largada perto do galpão. Empurrei a cama com o pé e comecei a cavar. Achei que estava ficando maluco. Achei que ia encontrar só terra dura. Mas em menos de meia hora, a terra começou a feder. Cheiro forte, de coisa morta. E então apareceu o braço, inchado, escuro, pele rachada. No pulso, um pedaço de pulseira hospitalar, com letras e números quase apagados pelo tempo e pela terra. Caí para trás. Vomitei ali mesmo. As mãos tremiam. Corri para o caminhão, liguei o motor, tentei chamar a polícia, sem sinal, nada. Segui direto até o povoado mais próximo. Chegando lá, a delegacia estava fechada, cadeado no portão. Um aviso plastificado dizia que tinha sido desativada há meses. Ninguém quis saber. Ninguém perguntou nada. Dirigi a noite inteira, sem parar, até Garanhuns. Lá consegui fazer o boletim. O escrivão me olhou como quem não acredita. Disse que ia registrar. Nunca mais ouvi falar disso. Tentei esquecer. Mas 2 dias depois, vi uma moto preta, sem placa, me seguindo na BR-232. Farol apagado, sempre distante. Nunca ultrapassava, nunca sumia. Só seguia. 2 noites seguidas. Na terceira parei de rodar. Desde então, nunca mais passo por aquele trecho, nem perto. E agora, toda vez que encosto o caminhão num posto pequeno demais, faço sempre a mesma pergunta: onde é que eu vou dormir? Porque tem lugar que não tem nome por um motivo. E tem cama que, se você deitar, acorda uma história que era melhor continuar enterrada. O problema nunca foi o corpo, foi o silêncio de quem viu e fingiu que não achou. Se você chegou até aqui, parabéns. Você sobreviveu à estrada mais assustadora do YouTube. Mas essa foi só uma dose do que rola por aqui no Lendas Urbanas. Se você gosta de histórias reais, lugares inquietantes e mistérios que ninguém explica, então se inscreva, dê um like nesse vídeo e ative o sininho, porque eu tenho muito mais para te contar. Ah, e não esquece de conferir os links da nossa lista especial de luminárias assustadoras na descrição. Se você for corajoso o bastante para usá-las no escuro. E lembre-se, nem toda estrada termina onde parece. E nem toda história acaba quando você aperta o botão de desligar. Até a próxima, se você ousar voltar.